E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nossa leitura está no capítulo 18 do livro de Deuteronômio. É bom que sempre tenhamos consciência da necessidade dos crentes carregarem suas Bíblias, não é? Para acompanhamento de estudos bíblicos. Eu acho que isso é importante. E aquilo que a gente vai lendo, vai conferindo, a gente já, não sei, a minha Bíblia acaba toda marcada. Porque você lê, marca ali onde você leu, é fácil para você encontrar depois. Os sacerdotes e levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Vamos orar. Nos abençoe com a tua palavra. Nós sabemos que ela é a verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu só tenho uma nota. E haverá um culto no sábado próximo, às 19 horas, na Praça Chuveirão, em Tibiri, Santa Rita. Sábado, 19 horas, Praça do Chuveirão, culto evangelístico, em Santa Rita. No nosso culto de terça-feira, nós estamos dentro de uma sequência, estudando capítulo por capítulo do livro de Deuteronômio. No nosso culto de terça-feira, nós chegamos ao capítulo 17, onde nós olhamos um pouco sobre a soberba, e foi uma continuação da escola de domingo passado, quando foi colocado um balde aqui, para que as pessoas depositassem a sua soberba dentro deste balde. Não é? Soberba é o pensamento de que você é mais do que alguém. Como é que a gente pensa que é mais do que alguém? É quando a gente acha que não erra, acha que não precisa da misericórdia, é quando nós nos colocamos que temos condição de fazer julgamento da vida dos outros. Nos colocamos numa condição mais ou menos igual à do hipócrita, do fariseu que bate no peito e diz: não sou igual a este. Então você vê
crescer a soberba. Eu não quero, não é que nem quero, é que eu não posso nem mesmo me agitar. Agora mesmo minha pressão está 18/11. Mas eu estou aqui de pé pela graça de Deus. Então eu preciso da sua atenção e da sua colaboração. Veja, a soberba também faz com que as pessoas tomem decisão de agir pela sua própria cabeça. Por que que há muitas pessoas que não se submetem a uma liderança? Por que que elas não se submetem a uma liderança? Porque elas são altivas, elas são soberbas. Elas pensam que sabem mais. Elas não precisam de pastor. E eu não sei para que é que Deus colocou sacerdotes na Bíblia Sagrada. Para essas pessoas não serve. Não vai haver necessidade. Então, no capítulo 17, nós vimos que Deus disse para o povo de Israel que quando eles tivessem qualquer coisa difícil, qualquer demanda, qualquer negócio, qualquer pendência, qualquer coisa que eles não soubessem como resolver, eles fossem até o sacerdote. E o sacerdote teria a palavra de Deus para aquele assunto. Teria uma resposta, uma orientação. E isto você vê que o irmão Brana disse que se incorporou ao ofício do pastor, porque pastor não é aquele que tem o nome de pastor. Tem muita gente que está completamente desqualificado para exercer esta função. Mas o verdadeiro não é um diploma, não é porque alguém o apelidou de pastor, não é nada disso. A verdade do assunto é que é aquele que sabe e precisa e tem um equilíbrio para julgar as coisas, para orientar famílias. E normalmente as coisas não acontecem assim de um dia para a noite. Deus sempre trabalha com o homem. Parece que a gente vê no início da vida, ainda que você possa pensar que sabe, mas você age muito mais de uma maneira filosófica, de uma maneira sem a experiência. Por exemplo, se eu sou um pastor que não tenho filhos, principalmente na adolescência, como é que eu posso orientar uma família? Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não vivi? É o caso do sacerdote que não é casado, da Igreja Católica, por exemplo. Como é que um padre pode falar sobre problemas conjugais quando ele não tem? E a grande verdade é esta: Deus, além de dar a um homem uma mulher e dar filhos, deixa muitos problemas vir para que ele aprenda, sabe? Eu vou dizer assim, lidar com aquelas situações, lidar com aqueles problemas. E aí você vai ver que isso não é no início. Olha, Deus chamou o profeta, mas disse: haverá uma obra para você fazer quando você for mais velho. Vai somar a experiência. Isso não é coisa para menino. Pregar o evangelho é uma coisa, ser pastor é outra, muito diferente. Muito diferente. Tem nada a ver uma coisa com outra. Você vai ver que Deus tomou Moisés para apacentar Israel. E isso não foi no início da vida de Moisés, isso foi na terceira idade, o seu terceiro 40. 40 ele viveu no palácio, 40 ele viveu no deserto. Daí, depois dos 80 anos, é que Deus foi arrebanhar o seu povo através dele.
sabia que ele ia ter muito problema. Amém? E assim é. Eu estou exercendo o ofício no ministério desde os 28 anos de idade como pastor. Mas eu sei o que é quando eu comecei o ministério e eu sei como conduzir as coisas hoje. Deus me deixou e a vida me ensinou muito, cometi muitos enganos, muitos erros. Mas aqueles que tiveram paciência sabem muito bem que eu estou zelando da sua alma. Amém? E a gente tem procurado chegar perto de Deus. Como eu disse no culto de terça-feira, a minha grande preocupação não é fama, não é dinheiro, não é popularidade, mas é como chegar perto de Deus para receber de Deus aquilo que Ele quer que você saiba. Amém. Aquilo que Ele quer que você viva. Amém. Esta é a minha preocupação. E eu não estou falando isto por falar, porque eu estou aqui falando de Deus na presença de Deus. Amém? Agora, Paulo disse, há muitos falsificadores. E aí, quando você toma este ofício, você ligando a 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo faz uma pergunta, assim, ó. Se este bispo, ou seja, este sacerdote, esse pastor, não tem cuidado da sua casa, terá ele cuidado da casa de Deus? Se este bispo não tem respeito dos seus próprios filhos, terá ele respeito do povo de Deus? A gente tem que partir ponto por ponto. Então, isso não é coisa assim que acontece, não é porque eu tenho a cara feia, não é porque, como minha mãe às vezes liga para mim, se eu não ligar para ela todo dia, talvez ela esteja me assistindo agora. Ela liga para mim e fala, não vai com a minha cara? Só porque eu não liguei um dia. Mas aí eu disse, a senhora é que não vai com a minha, porque não me liga. E ficamos nessa brincadeira. Mas a grande verdade é esta, sabe? Você para e analisa. Eu sou pai de 7 filhos. 7 filhos. Tenho filho com 36 anos de idade. E pode não estar assentado aqui, porque eu nunca obriguei nenhum deles. Pode não ter sido batizado, como eu tenho 3 que ainda não foram batizados. Mas sobre nenhum deles, nunca discuti com o filho. Nunca bati boca com o filho, dizer uma coisa e um filho me dizer uma outra, me respondendo. De maneira nenhuma. E isso também é assim. Eu nunca discuto com irmãos. Pode perguntar qual foi o irmão que eu já discuti com ele. Em nenhum momento. Da mesma maneira que eu não discuto com meus filhos. E se há uma coisa que eu aborreço, chama-se discussão. Nunca. Não discuto com a minha mulher. Nunca discuti. Então você para e dizer, vamos conversar esse assunto. Baixa-se a cabeça, para-se o assunto na hora, mais tarde, se não dá para conversar, a gente volta a conversar. Mas esta é a grande verdade. Porque estas coisas que você vai tomando no natural, Deus está te treinando para como conduzir o seu povo no espiritual. Amém? E você sabe que as coisas quando apertam, eles sabem onde olhar. Os filhos, os parentes, todos eles sabem. Todos eles sabem. Ontem eu conversei com meu irmão mais velho. E ele é um afastado do Evangelho há muitos anos. Agora tem voltado, tem ido assistir os cultos.
está indo assistir os cultos e agora foi fazer uma cirurgia de catarata. E disse, quando eu deitei, falou para mim ontem à tarde, disse, olha César, quando eu deitei na mesa, eu entreguei minha vida para Deus. Aí ele começou a chorar. E eu falei para ele, eu estou orando por você, Roberto. E ele disse, eu sei disso. Aí foi só choro. Mas quero vir aqui, quero acertar a vida. Ele disse, sabe, depois que eu fiz a minha cirurgia, tem 5 dias que eu operei. Passei 5 dias deitado, um olho tampado, o outro aberto. Disse, eu assisti todos os DVDs que você pregou aqui. Ele disse, isto me fez muito bem. Está me ajudando muito. Ele disse, e às vezes eu sorri de você, porque você é muito bravo. Agora que ele veio descobrir o irmão que ele tem. Mas é assim, não é? Então, eu estou dizendo, mas sabe o que é gozar de respeito de um irmão mais velho, de considerar, de saber quem é você? Porque, estou dizendo, está afastado do Evangelho há muitos anos, se afastou desde 1972 que ele está afastado. Se aposentou agora há pouco, e desde que se aposentou não tem um mês que ele não deposita o dízimo na minha conta. Aprendeu, isso é por respeito. Eu não estou lá pedindo nada para ele. Mas sabe que tem um irmão que pode estar todo errado, mas tem um irmão que é um sacerdote de Deus. E a vida vem mudando, sabe? Bebeu, fumou, largou o fumo, largou a bebida e agora já pegou o caminho dos cultos. Está indo levar minha mãe e assistir os cultos todo domingo. E daqui um pouquinho, ele falou para minha mãe essa semana, daqui uns dias eu estou de volta na mesa da ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. E é assim, nós vamos vencendo de etapa em etapa. Louvado seja Deus. Você precisa de saber disto, que Deus está com você. Então deixa eu voltar aqui, que o Senhor disse que o homem que não ouvisse o conselho de um sacerdote, ele deveria ser apedrejado. Capítulo, agora você imagine o que é. Capítulo 17. Por quê? Porque agiu soberbamente. Agiu soberbamente. Eu posso parar aqui e perguntar para quem foi que eu já dei um conselho na vida que ele tenha colocado em prática que não foi bem sucedido. Agora, eu não tenho culpa se tem gente desmantelado que diz que é pastor, que vai na casa de membro, que se torna comum com membro, se abre geladeira e tem uma vida desordenada. Espera um pouco. É isto que é a diferença. Vocês estão entendendo? Você precisa entender. Pergunte à sua consciência qual foi o conselho que eu te dei e se você tivesse colocado em prática, se você não estava bem sucedido. Falo isto de consciência descansada, não estou falando isto para me enaltecer, estou falando a verdade. Ajudei a muitas famílias aqui, muitos pais a criar seus filhos. Ajudei muitos jovens a fugir da paixão da mocidade, a vencer os momentos difíceis da juventude. Ajudei a senhora a criar seus filhos, irmã Marli? Eu ajudei, Marcos, na mocidade? Você veio para cá menino. Pare um pouquinho para você analisar. Qual foi a família que não foi ajudada aqui com conselhos desse ministério? Estou falando como família aqui hoje à noite. Estou falando o que é um ministério sacerdotal, o que é ser pastor. Mas vamos seguir um pouquinho aqui. Então, no capítulo
Você veja que Deus falou isso, está aqui, ó. Verso 10 do capítulo 17, farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Por isso é que é perigoso você ensinar uma coisa errada. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, e te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá e tirará o mal de dentro de Israel. Pegue aí, meus amigos, meus jovens, meus filhos jovens, se ouvirem meu conselho, os jovens desta igreja seriam, em primeiro lugar, na escola, exemplo, seriam ganhadores de almas com seu testemunho, não se deixariam se enredarem com as amizades, com as influências de dentro das escolas. Seriam excelentes profissionais e excelentes filhos e excelentes cristãos. Dariam excelentes esposas e excelentes maridos. Pegue os conselhos que têm saído daqui e seriam bem-sucedidos em qualquer coisa que fizessem. Amém? Mas quando se age soberbamente, pela sua própria maneira, acha que sabe, é assim, foi assim que aprendi de meu pai, da minha mãe, herdei da minha família. Vai em frente para você ver como é que as coisas lá na frente estão quebradas. Vamos aqui para o capítulo 18 agora. Pois tem aqui o capítulo 17, tem a eleição do rei, porque Deus sabia que Israel ia pedir o rei, e já falou para Moisés de maneira antecipada como é que deveria se escolher um rei. Isso ainda no capítulo 17. No capítulo 18, nós vamos ver que os levitas, eles não receberam herança. Por que primeiro não receberam herança? Eu quero pegar aqui, vamos tomar aqui. Abraão teve um filho que chamava Isaque, Isaque teve Jacó e Esaú, e de Jacó vieram 12 filhos e teve uma filha. Preste atenção aqui para você entender por que nas coisas na Bíblia. Os filhos de Jacó foram 12, o primeiro deles é Rúben. E você vai ver que tanto Rúben, Simeão e Levi, que são dentro da ordem os mais velhos, Rúben comete uma falha gravíssima contra o seu pai, porque o pai, Jacó, ele teve filhos com 2 mulheres que ele houvera casado, Raquel e Leia, e teve filhos com 2 concubinas de suas mulheres. E uma destas concubinas, o filho mais velho dele, chamado Rúben, foi e se deitou com a concubina de seu pai. Subiu à cama de seu pai, deitou-se com uma concubina, que desta concubina o pai houvera tido filhos com ela. Quando o pai, no capítulo 49 do livro de Gênesis, vai dar a bênção da primogenitura, a primeira coisa que ele se lembra é disto, e corta a bênção da primogenitura sobre aquele filho, e disse que ele não teria a primogenitura por ter maculado o leito do pai, mesmo não sendo uma mulher legítima, mas era uma concubina dele. E ele automaticamente perde a bênção da primogenitura. Ora, o seguinte seria Simeão. Mas quando Jacó
teve 12 filhos e uma filha. Ele teve uma filha que chamava-se Diná. E esta menina foi a Siquém. Eu queria parar para falar sobre isso aqui, queria sua atenção aqui, ó. Foi a Siquém e foi à casa de uma colega. Preste atenção, você que tem filha moça, olha, eu quero dizer que essa questão de deixar menininha ir para casa dos outros, fazer trabalhos da escola, dá muito problema. Portanto, lá no colégio das minhas filhas mesmo, quando era até um trabalho em grupo, eu já fui lá e disse para o diretor, olha, não adianta mandar trabalho em grupo, porque se quiserem ir fazer trabalho em grupo lá na minha casa, tudo bem. Mas minha filha não vai, porque eu não sei da casa de quem é que ela está indo. Sabe a menina do Jacó? A menina do Jacó foi lá para Siquém, na casa de uma moça, sabe? E aí ela tinha irmãos, e os irmãos daquela moça cresceram os olhos nela, e o que é que acabou? Acabou a Diná sendo deflorada. Foi desonrada. Hoje, desculpem irmãos, hoje o povo não tem vergonha na cara mais. Ninguém sabe o que é vergonha na cara, ninguém sabe o que é ficar vermelho. Deixa eu falar bem claro. Ninguém sabe o que é isto mais. Moça se perdesse não vale nada, sabe? Família não vale nada, pai não vale nada, presidente da república não vale nada, a nação brasileira diante do seu povo não vale nada. Porque as próprias autoridades que deveriam incentivar o povo a ser patriota e respeitar a pátria e a nação, foram os primeiros a acabar com os símbolos nacionais. Não se canta hino nacional, não se reverencia a bandeira, não se tem nada mais nas escolas. Quem foi que tirou isso de lá? Isso é cafonice, isso é besteira. Sabe o que eles fez? Bandeira do Brasil se vê no dia de futebol aqui. Ninguém sabe respeitar. Então não se tem mais vergonha nas famílias, não se tem respeito na política, não se tem respeito na igreja. É uma civilização desastrada, desavergonhada, desequilibrada, que ninguém sabe mais o que são valores. Estou falando alguma coisa errada? Mas naquela época, uma moça perder sua virgindade, os dois irmãos planejaram, entraram em Siquém, mataram aquele rapaz e mataram seus irmãos e mataram os bois e fizeram uma carnificina. E Jacó se viu às pressas com aquele povo, em problemas por causa daqueles dois filhos. Jacó chamou os dois filhos, Simeão e Levi. Agora preste atenção para você entender aqui o que é a Bíblia. Simeão e Levi. Levi, na presciência de Deus, porque eu estou falando aqui já dos netos, os bisnetos de Abraão. Levi estava nos lombos de Abraão. É só você ler Paulo falando isso na carta aos Hebreus, que Levi, estando em Abraão, pagou dízimos a Melquisedeque, estando ainda nos lombos, era bisneto de Abraão. Veja só que já era a tribo sacerdotal escolhida por Deus, mas Deus não tem apadrinhados. Viu? Deus não tem apadrinhados. Deus não é um congresso nacional ou um supremo que vai julgar pela aparência, pela amizade e pelo que o nome que uma pessoa ostenta. Não existe lei protegendo homens por ser sacerdotes. Eu estou falando sobre ministério sacerdotal aqui hoje à noite. Levi seria a tribo sacerdotal, mas na hora de receber a herança, a primogenitura, o Rúben maculou a cama do pai, o pai lembrou, tirou ele fora. O Simeão e o Levi, ele disse: vocês entraram na cidade, fizeram uma carnificina e a minha alma
não entra com vocês nisso. Está fora. Está arriscado. A primogenitura, eu gosto muito da Bíblia. Eu gosto muito da beleza da Bíblia. De como Deus faz um zigue-zague dentro da Bíblia. A beleza disto era: ora, Deus não protege um homem porque ele tem um título de sacerdote. Você olha aqui na Bíblia, porque os filhos de Arão, escolhidos por Deus, o dia que botaram fogo estranho no altar, Deus os matou. Amém? É assim que Deus é. Deus não tem um grupo de gente debaixo da sua... Não, porque pastor é intocável. Não, senhor. Está penalizado, pisou fora, pode ter certeza, Deus corta. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então o que aconteceu? Quando eles... Agora você vai ver a Bíblia aqui, a beleza. Quando eles vão diante de Jacó, Jacó disse: olha, você Simeão e você Levi. Aí você vai ver o Levi agora dizendo que não tinha herança. Vocês serão espalhados. Leia a sua Bíblia, Gênesis capítulo 49. Vocês serão espalhados entre as tribos de Israel. E aí Simeão recebe, dentro da herança que Judá recebeu, um pedaço de terra, favores de seu irmão. E os levitas, Deus deu a eles 48 cidades. 48 cidades. Eles nunca tiveram um pedaço de terra e dizer: Deus deu isso aqui aos levitas. Não. Um aqui na tribo de Efraim, um aqui na tribo de Dan, um ali, outro acolá. Deus deu a eles 48 cidades para viverem nestas cidades, mas nunca deu a eles uma terra para lavrarem e um lugar aonde pudessem então dizer: isto aqui, nossa herança do Senhor. Deus os espalhou por causa de seus pecados. Vocês estão me entendendo? Agora, a beleza da Bíblia é essa. Você diz: pastor, isso é Velho Testamento. Não, escutem aqui. Jacó é a figura representativa da graça. Abraão, fé, Isaque, amor, Jacó, graça. De um trapaceiro a um príncipe poderoso. É o favor que ninguém merece. Jacó é a figura da graça. E sendo a figura da graça, chamou os filhos da graça para prestarem conta. Então isto nos mostra claramente que quando eu gosto disso porque o irmão Branham disse assim: não pense que nós vamos passar direto. E a Bíblia diz: é tempo que o julgamento comece na casa de Deus. Comece aqui. Paulo disse: examine-se a si mesmo, para que você não seja condenado com o mundo. A palavra de Deus vem aqui para nos mostrar estas coisas. Cada culto que você vem, você está diante de realidades que você está examinando a sua vida. E vou dizer uma coisa, com certeza, há muitas pessoas que pensam que podem caminhar quando já ultrapassaram o limite da paciência de Deus e cai num juízo e nunca mais conseguem se levantar. O irmão Branham disse: nós estamos acostumados a brincar com Deus, mas existe uma linha que separa a graça e o juízo. E às vezes saímos do lado da graça e entramos no juízo e achamos que nós podemos ganhar de Deus. Deus nem cobrou, Deus nem viu, Deus nem falou nada, e a consciência é cauterizada e as pessoas seguem fazendo o errado e acham que Deus não viu aquilo. Ora, o filho subiu na cama do pai, o pai não falou nada para ele.
O Jacó, o Simeão e o Levi, lá na frente vão acertar as contas. Quando foi que Jacó chamou isto para acertar as contas? Nos últimos dias, no momento em que ele estava quase encolhendo seus pés na cama para morrer, foi a hora que ele chamou seus filhos para prestar conta. E a Bíblia diz que as palavras de Jacó ou de Israel foram estas: meus filhos, chegai-vos a mim e eu vos direi as coisas dos últimos dias. Como é que você vai chegar lá no final? Qual será o teu destino final? Essa é a Bíblia, essa é a profecia da Bíblia. Então, quando você olha aqui os levitas não tendo herança, saiba por que não tiveram herança. Porque Deus não tem um corporativismo. Em Deus e no céu não existe uma lei. Como é que chama essa lei que dá direito para as pessoas se protegerem aí no Congresso? Como é que é? Imunidade. Imunidade parlamentar. Que imunidade parlamentar? São essas coisas que não existem com Deus, de maneira nenhuma. Amém? Vocês estão entendendo a Bíblia? É por isso que eles foram esparramados. Agora vamos seguir um pouquinho. Mas eles foram esparramados, todavia Deus tinha o olho sobre aquela tribo. Eu quero falar uma coisa para você. Não é porque esta nação ou o mundo está num caos que não vai haver arrebatamento. Vai haver, sim, senhores. Não é porque as pessoas perderam a vergonha que você tem que perder a sua. Não é porque as pessoas não têm palavra que você não tem que ter palavra também. Não é porque as pessoas esfriaram na fé que você tem que esfriar. Não é porque a apostasia chegou que você tem que se apostatar. Não é porque alguém deu um mau exemplo que você tem que viver no mau exemplo. Não é porque o Abraão mentiu que eu vou mentir. Não é porque o Davi adulterou que eu vou adulterar. Vocês estão me entendendo? Então vocês prestem atenção. Eu quero dizer para você que Deus tinha os olhos naquela tribo lá na frente. Sabe? O Levi não. Mas o Levi vai gerar o Issacar. E vai gerar os 4 filhos dele. E depois que ele gerar os 4 filhos, então um deles vão gerar mais 3. E desses 3 eu escolhi um. Pronto, acabou. É lá o que Deus queria chegar. Não é assim que Deus faz? Se você olhar bem claro na Bíblia, a primogenitura, o que era a bênção da primogenitura? O primogênito herdava dobrado. Isso era a bênção da primogenitura. Ele recebia porção dobrada de tudo que o pai possuía. Vocês estão me entendendo, irmãos? Os outros ficavam na repartição dos bens, mas o primogênito levava dobrado. E a primogenitura não ficou com Rubem, não ficou com Simeão, não ficou com Levi. Aí você olha na Bíblia, vai ficar com a casa de José. Está no capítulo 5 ou 6 do livro de 1 Crônicas. Vai para a casa de José. Mas por que vai para a casa de José? Isso aqui é a beleza da Bíblia. Por que vai para a casa de José? Porque José teve 2 filhos. E antes mesmo do Jacó morrer, do Israel, ele vai lá abençoar e vai abençoar os filhos. E quando vai abençoar os filhos, cruza as mãos. É verdade? Cruza as mãos. Aí o José diz: não, meu pai, não é assim não, não é com a mão cruzada não, esse aqui é o menor e esse é o mais velho. Ele botou a mão direita em cima do menor e a mão esquerda sobre o mais velho. Mas isto falava da primogenitura, falava da bênção, que na verdade, nós que não éramos nada, haveríamos de herdar a bênção que era dos judeus. Aleluia! A salvação era dos judeus. O privilégio de hoje à noite estar no companheirismo com Cristo era dos judeus. Amém? Os herdeiros da Nova Jerusalém. Mas olha, Deus cruzou a mão. Aleluia! Mas cruzou a mão por um propósito. Pega a Bíblia para você entender agora. Cruzou a mão por um propósito.
E ao invés da bênção ficar sobre Manassés, caiu sobre Efraim. Mas olha o que Deus estava enxergando ao longo da estrada. Efraim ia se entregar aos ídolos. Deus sabia disso. E ele estava vendo o que ele ia fazer lá na frente. Ele ia tirar a bênção de Efraim, a primogenitura que estava na casa de José e que passou para o seu filho mais novo, que era o Efraim, e não sobre o Manassés, ia ser tirado. Eu quero que você entenda isso, quero falar isso de maneira que você entenda. O que ele ia fazer? Ele ia dar esta bênção para a casa de Judá. E eu provo isso para você aqui na Bíblia, que no princípio ficou com a casa de José. Mas Deus estava olhando lá na frente e disse: o Efraim vai virar idólatra. E aqui está, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, nós vamos chegar lá, no verso 16, Deus disse: qualquer homem que se tornar um adorador de ídolo, eu risco o nome dele debaixo do céu. Isso é o que Efraim ia fazer. E você vê que Deus cumpriu. Pegue a sua Bíblia e olhe Apocalipse capítulo 7, onde os 144 mil são nomeados, 12 mil de cada tribo, e veja se Efraim está lá. Deus riscou. Por que Deus riscou? Eu quero que você entenda isso. Deus está olhando, é o final. Não eram aqueles que saíram que chegaram, não foram os judeus, não foram os israelitas que deixaram o Egito, que entraram na terra da promessa. E muitos começam, vou dizer uma coisa agora, meia grave, meia dura, meia estranha. Muito ruim de se ouvir, mas é verdade. Quando você lê 1 Coríntios, 2 Coríntios 3, Paulo diz: vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Se vocês entrassem nesta casa aqui, quando ela foi construída, aqui é onde você está pisando, vou tomar um exemplo, é uma cerâmica, é uma laje. Para sustentar esta laje, teve muito pedaço de pau aqui. E nós chamamos, como é que chama aquilo? De escoras, escoramento, para sustentar aquilo. Mas olha, aquilo serve por um pedaço de tempo, enquanto aquilo se amadurece e cura. Depois que está curado, você vai lá e pega as escoras, arranca tudo de baixo, pode ir lá embaixo que não tem uma escora a mais, já curou. E tem muita gente que vem para o Evangelho só para servir de escora, até que as coisas se firmem e se vão. E muitos que saíram serviram apenas para conduzir, era a casca guardando o grão. E muita gente que vem para um propósito, para apenas sustentar o que Deus tem na sua mente, que é chamar a sua semente escolhida. Não passam de casca de bagaço. Então você não entende por que, por exemplo, que os Estados Unidos foi levantado, por que eles evangelizaram o mundo, por que Deus passou por um sistema católico, passou pelo catolicismo, passou. O catolicismo foi uma ajuda para o evangelho no mundo, foi eles que construíram estradas, eles tinham guarnições, os cristãos aproveitaram as estradas, aproveitaram os guardas que davam proteção, e no início eles correram e levaram o evangelho protegidos por Roma. Depois virou o carro, mas você precisa de ver, Deus passou pela igreja de Lutero, passou pelos calvinistas, passou pelos anabatistas, passou pelos batistas, passou pelos metodistas. Deus passou por isso, mas o que Deus tem na frente? Deus tem uma visão. O que eles viraram? Eles eram apenas escoras para que chegasse a ter uma obra construída, perfeita. Você entende o que eu estou tentando dizer? E é tão sensível o quadro e tão tremendo, que até uma lavoura você não deve arrancar o joio.
Você entende o que eu estou dizendo? Estou dizendo a sabedoria de Jesus. Disse: Senhor, o joio está crescendo no meio de trigo. Jesus disse: deixa ele quieto lá. Se preocupe não, porque se você puxar o joio, o trigo vai junto. Deixa ele crescer junto. Na colheita a gente separa. Está entendendo? Até ele serve para poder proteger o trigo. Então nós estamos aqui dando graças a Deus. Não importa um papel de um Coré, de um Datã, de um Abirão, de um rebelde, de um cabeça dura, serve para ajudar e dizer: se eu entrar naquele caminho, eu vou entrar mal. Como diz o outro, vou entrar pelos canos. Se eu fizer coisa errada, eu vou fazer daquela mesma maneira. Se nós entrarmos no costume da denominação, vamos terminar batistas. Se nós tomarmos o exemplo errado de certos ministros dentro da mensagem, vamos terminar do mesmo jeito. Mas nós temos um exemplo olhando para Jesus. Não olhe para exemplos negativos de ninguém. Não queira copiar coisas erradas da vida de ninguém. Eu estou chamando você para olhar para a palavra. Olhe para a Bíblia, olhe o que está acontecendo. Mas aí então você pega o Efraim ia cair. Ia virar adorador de ídolos. É só ir lá no livro de Oséias. Efraim está entregue aos ídolos. Acabou. Aí você vai no Salmo 78, e lá no Salmo 78 está escrito que Deus abandonou as tendas de José e elegeu Judá. Por que Judá? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá, o primogênito de toda a criação. Amém? O primogênito. E quem está em Cristo recebe a herança dobrada. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que Deus tem na mente. O Judá nunca foi citado. Mas lá na frente, a primogenitura recai sobre ele. E a Bíblia diz assim, que coisa bonita. Como é que a gente precisa de um profeta? Diz assim: Cristo, o primogênito da criação de Deus. Aí um trinitariano diz: está vendo aí a Bíblia dizer que ele foi o primeiro que foi criado? Contradizendo a própria doutrina dele, que na doutrina trinitariana disse que o Filho é eterno, da mesma essência do Pai. Ele diz: não, mas a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ser criado. E aí vem um profeta e diz: por que ele é o primogênito da nova criação, da criação de Deus? Ele diz: porque Adão, o primeiro Adão, foi o primogênito de uma criação que caiu. E quando ele caiu, Deus criou em Cristo Jesus uma nova criação. E esta nova criação está predestinada a não cair, a vencer até a morte. Aleluia! Aleluia! Esta nova criação na qual Cristo é o primogênito da casa de Judá, o primogênito, ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Olha só, não é só Jesus que vai pisar a Satanás e que pisou e que derrotou, não. Você, vestido de carne humana, leia a sua Bíblia, Romanos 16, verso 20. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. Isso eu penso que o Satanás não gosta. Então uma coisa que eu penso que ele não gosta é de pensar nisso. Mas olha a bênção da primogenitura. Veja só. Por favor, olha-se isso. Disse: eu tive o pé no pescoço dele. Fiz ele fumar, beber, mentir, prostituir. Agora ele é que vai botar o pé no meu pescoço. Por quê? Pegue a casa de Judá. A casa de Judá, diz a Bíblia, que Judá, eu posso ler com vocês se vocês quiserem, que Judá iria pisar o pescoço dos seus inimigos. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dizer todos:
Louvado seja o nome de Jesus. Sem Ele você estava fracassado, mas com Ele somos mais do que vencedores. Aleluia! Aleluia! Então, a infidelidade de alguns não anula o programa de Deus. O irmão Branham disse: a incredulidade não atrapalha a Deus, a incredulidade só vindica. Atrapalha o incrédulo. O incrédulo não crê, morre. Mas Deus cumpre a sua palavra. A incredulidade do povo do tempo de Noé atrapalhou Deus de salvar Noé? Não atrapalhou. Mas atrapalhou o incrédulo. Daqui um pouco tinha aqueles incrédulos com um buchão desse tamanho, chato, tanto beber água. Que bom, não é? Não é? Que bom, não é? Que bem fez ser incrédulo. Eu quero perguntar a você: que bem faz você não crer na palavra de Deus? Que bem faz você andar pela sua própria cabeça? Que bem faz você achar que você sabe? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você pode ver as escrituras aqui abertas diante de você. Então, Deus tinha olhado em Levi e disse: eu vou ter um sacerdócio aqui. Estava escrito. Levi estava lá no lombo de Abraão e Deus estava vendo a sua posteridade. Coisa maravilhosa. Vamos olhar um pouquinho mais. Deuteronômio 18. Tem alguém dormindo aí? Diga amém. Tem não? Eu pensei que eu ia só ler a Bíblia. Estou acabando pregando ainda, né? Pressão já agora já está 12/8. Eu estou como o senhor, viu, irmão Marcos? Irmão Marcos estava lá em Jerusalém e ele estava sem termômetro, mas ele dizia: agora a pressão, agora o clima está a 18 graus. Eu dizia: mas como é que o senhor sabe que está 18 graus? Eu estou sentindo que está 18 graus. Aleluia. Glória a Deus. Eu olhei aqui agora, antes de subir no púlpito, estava 18 por 10 pontos, não sei o quê, por 11. Eu posso olhar agora, ele deve estar 12/8. Aleluia. É só falta dos aleluia e ela baixa. Glória a Deus. Ela chega para o lugar. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para o verso 3. Este, pois, será o direito dos sacerdotes. Ah, tem direito também. Sei que ela só tinha dever. De receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi, gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Oh, coisa! Oh, coisa boa, hein? Espádua, o que é espádua? É esse osso aqui da... Vai para pastor é assim mesmo, acho que tem... Que coisa boa, só é serviço, problema, dificuldade e pau. Mas é bom, então isso é para mostrar que a coisa é perfeita. Por exemplo, se você pega Gênesis capítulo 12, Êxodo capítulo 12, você tem a Páscoa. E na Páscoa diz: você vai assar o cabrito, não pode comer ele nem cozido, nem frito, tem que ser assado. E aí manda assar frissura, cabeça e pé. Comer pé de cabrito assado deve ser bastante interessante. Eu quero saber o que tem para se comer no pé do cabrito. Se fosse cozido, não achava um tutanozinho lá ainda. Como é que fazem com o mocotó, não é? Pega o mocotózinho do boi, agora o mocotózinho do cabrito. Ele devia dar ainda uma graxinha lá, um nervozinho ainda, mas assado. As pessoas pensam que é assim, e a verdade é esta: Deus quer que você coma a coisa integralmente. Sabe? Há pontos que são filé. Oh, salvo, curado, transformado, morador da Nova Jerusalém. Mas na hora de comer o pé do cabrito, negar a si mesmo, ser humilde,
Eita, ossinho que você não acha nada. Hein? Hã? É que ser pastor, ó, gravata. Ah, peraí, tem bucho também. Tem bucho. Tem paquera no negócio também, viu, gente? Vocês estão pensando que não tem? Tem gente que não te entende, tem gente que te critica, tem gente que fala de você, tem gente que quer ver você, ó, no céu. É desse jeito mesmo, é desse jeitinho. Mas tem uns que querem o que Deus quer para você. E eu acho bom isso, porque Deus não deu só filé para ninguém. Você vai comer o tamanho. Tem uma buchadinha para você também. Como é que é aí o negócio aí mesmo? Vamos ver aqui de novo. Espádua queixada. Eita lá. Queixada de boi. Muito bom. É assim mesmo. Lá no sertão não se comia cabeça de boi, cabeça de porco. Comia até eu, na seca de 30 do sertão, os irmãos que moram lá me disseram que comeram, a vaca morria de fome, só estava o couro e o osso, eles iam lá, pegavam o couro da vaca, torravam o couro da vaca e moía aquilo, fazia uma farinha para comer aquilo, para escapar. Assim foi a China há muitos anos atrás, que não tinham o que comer, então comiam barata, comiam grilo, comiam escorpiões, e ainda come até hoje carne de cachorro. Todas essas coisas. Para escapar da fome, porque aquilo tinha proteína naquilo, eles faziam aquilo, matavam aquilo, comiam aquilo e viveram, sobreviveram. Você está entendendo? Então a gente tem que entender o seguinte, que olha, quer saber de uma coisa? É isso aqui, a realidade é esta. O ofício ministerial não são apenas flores, tem muitas flores, tem coisas maravilhosas. Mas o ofício ministerial tem bucho. Tem coisas difíceis de você engolir, e você fica perguntando para Deus o que Moisés perguntou para Deus. Chegou a dizer, de tanto desesperado que Moisés estava, diz assim: ô Deus, foi eu que pari esse povo? Por que eu tenho que passar por isso? Agora vai ao verso 4. Olha aqui a abertura que Deus dá, ó. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, as primícias das tosquias das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tribos, escolhido. Por isso Paulo disse, escrevendo aos Hebreus: ninguém tome para si esta honra, senão os que forem chamados, como Arão foi chamado, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos. Mas vamos dar uma voltada aqui, e quando vier um levita, vou parar aqui, vou chamar esse mesmo assunto para o mesmo capítulo, só que no livro anterior, no livro de Números. Vamos voltar lá, capítulo 18. De Números. Eu acho que é bom dar uma olhada na Bíblia, não? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que pode dizer um amém aí ou morreram? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Vamos ver aqui, ó. No capítulo 16 do livro de Números, eu vou só passar rapidamente. Eu só tenho 20 minutos para terminar o culto. Já chegou meu tempo. No capítulo 16 do livro de Números, você tem a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Olha, por que será que Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e contra Arão? Por quê? Primeiro, disseram, o argumento é esse: você se eleva sobre o povo do Senhor. O argumento é esse: você quer ser mais santo do que os outros. Toda a congregação do Senhor é santa e você quer estar acima. Mas eles não queriam estar acima. Deus os havia colocado naquela posição.
Amém? Tinha culpa? Moisés que tinha culpa? Deus foi lá atrás dele, lá na montanha. Foi Deus que mandou ele falar com Arão, para Arão fazer o papel de sacerdote para ele. Não foi Deus? Amém? Você sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me pegou, me passou num papel celofane ou um papel alumínio, me empurrou de cabeça para baixo de Goiás para chegar aqui. Senão eu não estava aqui. Estaria lá. Tinha nenhuma razão para estar aqui. Mas isso é tão bom em pensar que sabe o que Deus faz? Deus faz as coisas muito bem feitas. E hoje mesmo eu liguei brincando com a minha sogra e disse: como é que vai essa terra ruim de vocês aí? Falando de Goiás. Mas foi lá que eu nasci. Interessante. Foi lá que nasci e não gosto daquilo, não gosto daquele lugar, não gosto do jeito do povo. Eu gosto é de vocês. Eu gosto é do Francisco. Hein? Eu gosto é de vocês. É de verdade mesmo. Eu vou lá 2 dias, já vi minha mãe, já vi o sogro e já estou doido para vir embora. Não tem mais o que fazer lá. O que eu quero naquilo lá? Mas toda a vida foi assim. Parece que eu cheguei na minha casa. Vocês parecem brincadeira, a gente não entende as coisas. Nós chegamos em Jerusalém o ano passado, quando nós estávamos entrando em Jerusalém, sabe qual é a sensação? É que eu estava indo para minha casa. Porque, na verdade, nós vamos passar o milênio lá. Jesus vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, vai abrir fender em 2 partes, e ali ele estabelecerá o Arraial dos Santos. Aonde vai ser? É lá. Então, quando você chegar lá, não sei, há alguma coisa dentro do seu coração que testifica que aquele lugar é o seu lugar, e eu estou no lugar certo. Amém. Este é meu lugar, até que Jesus venha, esta é minha casa. Amém! Louvado seja Deus. Deixa eu pegar aqui. Mas o Datã, o Coré e o Abirão tinham uma razão para promover uma discórdia. Primeiro, Coré era primo primeiro de Moisés. Primo primeiro de Moisés, Coré. Então ele disse: ora, se Moisés é da casa de Levi, eu também sou. Se ele tem direito de fazer estas coisas, eu também tenho. Essa é a mesma coisa de dizer assim: escuta aqui, pastor, nós não somos todos irmãos, todos filhos de Deus, todos aqui não vamos para Nova Jerusalém? Vou fazer as coisas que o Senhor faz, então faça. Venha e faça. Mas é simples demais, olha, que dificuldade tem de pegar um vinho, botar em cima da mesa, pegar um pão, botar aqui dentro de uma vasilha? Preste atenção no que eu estou dizendo. Que dificuldade tem você pegar aqui e dizer: Senhor, santifica este pão, ou Senhor, abençoa este vinho, e servir a ceia para os outros? Que dificuldade você tem de pegar uma pessoa ali e abrir uma igreja ali? Agora eu quero te perguntar: dificuldade não tem, será que tem comissão? É por isso que você está vendo, todo dia arrebenta uma igreja, um grupinho ali, e abre uma ali, no fundo do quintal, na outra esquina, e tem. Por quê? Porque esse é o mesmo espírito de Coré. Dizia: não, olha, eu sou primo dele, sou da família de Levi, por que eu não posso fazer as coisas que ele faz? Os outros dois e se juntaram, porque isso, escutem só o que vou dizer, nunca se esqueçam disto: diabo não anda sozinho, sempre vai precisar de um companheiro para apoiá-lo, vai precisar de um ombro amigo para chorar. O Coré
se levantou porque era primo de Moisés, da casa de Levi, e queria os direitos que Moisés tinha. O Datã e o Abirão eram filhos de Rúben. E Rúben foi o primogênito que foi deixado de lado porque ele ter maculado o leite do pai dele. Agora vieram aqui buscar a primogenitura, direitos da bênção de Deus, mas estavam fora e vão morrer. Amém? Amém? Você está entendendo o que é? Então o capítulo 16 vem assim: com isto o que gerou uma mortandade dentro de Israel. Gerou uma mortandade dentro de Israel. E o povo, quando viu a mortandade, a terra abrir e eles serem engolidos, ao invés de terem temor de Deus, ficaram revoltados com Moisés e Arão. E se esses dois camaradas, além de querer parecer melhor do que os outros, ainda matou tudo, fez Deus matar todo mundo. Olha o verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Capítulo 16, verso 41. Vós matastes. Foi eles que mataram ou foi o pecado do povo que matou? Tem gente que fica revoltado com o pastor. A situação dele está morrendo lá embaixo, em vez de reconhecer que a desgraça é dele, o erro é dele. Não, é o pastor que fez isso, é o pastor que não fez, é o pastor que deixou de fazer, ou é o pastor que... Para aí e pensa a sua situação. É a igreja, é o irmão, não tem nada disso não. É hora de olhar você. Amém? Eu estou dizendo, é hora de cada um examinar a si mesmo. Vamos seguir um pouquinho aqui. Então aí você vê o que entra, onde entra o sacerdócio aqui, ó. O verso 42. E aconteceu que, juntando-se toda a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que uma nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como um homem, como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante da face do Senhor, e já começou a praga. E tomou Arão, e tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Você sabe o que um ministério faz? É isso. Vou dizer para vocês: nunca orei para Deus castigar ninguém, mesmo que uma pessoa tenha feito grandes males. Quero dizer para você, muito pelo contrário, eu pergunto aqui: que graça teria orar para Deus passar por cima e matar quem persegue a gente? Não tem graça nenhuma. Eu estou parado como Davi. Eu quero é que o Senhor ponha uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Você não quer assim? Você não quer que as pessoas vejam que Deus está com você? Então não deseje mal para ninguém, não. Aqui, ó, Moisés podia ter feito: Deus está me mandando que eu saia, porque Ele quer matar esse bando de gente que está contra mim, querendo me matar. Muito pelo contrário, ele foi acalmar a ira de Deus, pôs fogo no incensário, chamou o sacerdote e disse: vai lá, aplaca a ira de Deus. O povo tem que ver que Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Então olha, ó, preparas uma mesa perante mim. Eita! Na presença dos meus inimigos. Esta é a profecia, este é o ensinamento.
Foi isto que Esther fez quando o Amã queria matar todos os judeus. O que ela fez? Fez um banquete, convidou o Amã: venha cá, se assente aqui, eu vou estar na presença do rei, mas quero você aqui também, porque eu quero que você saiba que o Deus dos céus, que o rei vai se agradar de mim, e eu tenho condição de pedir para ele o que eu quiser. Então ponha uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o Espírito que está na noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode crer nisso? Isso é a Bíblia. O irmão Branham disse: a noiva não pede justiça, ela clama por misericórdia. Amém? Então estava entre os vivos e os mortos, e os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Voltou Arão. Aí Deus vem, eles colocam as varas, floresce as varas. Vou ensinar a Bíblia, o tempo já foi embora. Acabou. O que eu faço? Eu volto domingo aqui nesse assunto? Vocês querem ir embora ou eu continuo? E se eu continuar, eu prego mais 2 horas. Eu nem entrei aqui no capítulo. Irmão Francisco falou assim: eu trabalhei o dia inteiro, esse camarada ainda está aqui ainda. Morre não, Francisco. Cadê a irmã Maria José? Já correu lá para trás. A irmã Maria José está aí, ó, firme ali com a mão levantada. Ó. Glória a Deus. Mas olha, está aqui o capítulo 18 para entrar. Os deveres e direitos dos sacerdotes. Fica para domingo? Vamos ficar em pé. É tão bom que você vai vendo a Bíblia se juntando de um lado para o outro. Né? Amém? Acho que essas coisas é que edificam a igreja, que sustenta. Veja o que você carrega debaixo do braço, é isso. Você carrega essa Bíblia que fala todas estas coisas como exemplo para nós. Louvado seja Deus. Amém? Coisa mais gloriosa que tem. Deixa eu terminar aqui esse culto. A coisa mais gloriosa que eu conheço, quero dizer para você. Guarde isso no seu coração sempre. A coisa mais gloriosa que eu conheço é poder entrar aqui, gozar do seu respeito. Mas a coisa mais gloriosa que eu conheço é entrar aqui e poder te respeitar. Sabendo quem é você. E por que eu estou aqui. E por que Deus me chamou aqui. Deus não me chamou aqui para você me dar carro, roupa, sapato, dinheiro. Deus me chamou aqui para preparar a sua alma. Carro, sapato, dinheiro e casa, isso não vale nada. Vou dizer para você, não vale nada. Sabe? Se eu tiver um carro e você não tiver, daqui uns dias, nem eu e nem você vamos precisar de carro. Na Nova Jerusalém não vai ter carro. Se você não tiver casa, você tem uma lá, tal como eu tenho. E o meu desabafo, isso é uma coisa que fica aqui engasgada no meu gogó. É de saber que tem homens passando problemas com mulheres incrédulas, mulheres sofrendo. Ontem mesmo uma irmã chegou depois do culto e disse: sabe como é a minha vida? Isso chorando. Disse: eu durmo e tenho um facão amolado lá em cima, porque meu marido já disse que qualquer hora ele me pica todinho. E disse: vá denunciar para você ver o que vai acontecer. E olhar filhos ingratos e olhar uma sociedade injusta, sabe? Isto fica atravessado aqui na minha garganta, de saber que numa hora desta, como eu disse terça-feira e volto a repetir, nós todos seremos iguais. Não haverá um pobre, um doente, um aflito, viu? Nenhum mendigo, nenhum opresso, nenhum com tristeza no coração, só alegria, só gozo. O que você acha?
Eu estou ministrando vida eterna, essa esperança. Quando chamei o povo na terça-feira aqui, disse: alguém tem aqui um problema difícil, quer vir aqui à frente? Quantos irmãos vieram, se curvaram aqui? Eu me ajoelhei aqui atrás assim e disse para Deus: oh meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Estas pessoas podem ir buscar socorro no Senhor, tem uma fonte de esperança. Mas olha o mundo, qual é a esperança que existe ali fora? Aonde uma pessoa problemática, aflita, vai buscar socorro? Mas você tem Deus, socorro presente na hora da angústia. Uma hora desta, tudo acaba. Aleluia, aleluia, tudo acaba e nós entramos na Nova Jerusalém, invadiremos suas ruas e seremos felizes para sempre, nunca mais uma tristeza. Então é por esta causa que eu ministro. No domingo a gente entra nisso. Deus sabe tanto o valor de uma palavra que pode beneficiar a sua alma para a eternidade. E essas coisinhas aqui da terra, ele disse: olha, eu quero que você faça. Domingo a gente vê isso. Louvado seja Deus. Você pode dizer: o Senhor é maravilhoso? Amém. Vamos fechar nossos olhos agora, enquanto você começa a dizer aí no seu coração: tu és maravilhoso. Eu quero ouvir essa frase sendo repetida da sua boca. Mas não diga uma vez não, diga duas, diga três, diga quatro, diga cinco. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és a minha fonte de alegria, de saúde, de paz, de felicidade. Você tem força para dizer isto? Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Que coisa maravilhosa é te servir, Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha só, enquanto você com os olhos fechados, sabe que tem uma irmã ali para se submeter a uma cirurgia, a irmã Rose Clay, a irmã Cristina pedindo pela vida da sua mãe, irmão Salomão e irmã Ilza estão agradecendo pela sua filha, a irmã Carla, porque Deus não se esqueceu dela. Deus não se esquece de nada. Irmão Gentil pedindo pela sua esposa, irmã Edneuza. São pessoas que estão com os nomes aqui, não é para fazer graça nem por costume. Eles são sofredores, eles estão com problemas. Você não pode ser indiferente. Você sabe que uma hora dessa isto vai acabar. Se você tem isso no seu coração, é por isso que você ora dizendo: põe fim nisto hoje à noite, Senhor. Irmão Carlos Francelino pedindo oração por Edileuza e família. Oração em favor de José Carlos de Mendonça, pedindo por uma porta de emprego. O irmão Ailton está agradecendo por uma bênção. O irmão Severino pede oração em favor da irmã Maria José Rodrigues. A irmã Maria José Rodrigues foi aquela que nós oramos por ela numa terça-feira aqui. E você pensa que isto é brincadeira? De um filho, de uma nora que não a quer dentro de casa, ela sem lugar para ir. Mas ela tem uma casa na Nova Jerusalém. Isso está engasgado na minha garganta.
Irmão Olivando está agradecendo pelos livramentos, oração em favor de Raimunda, lá em São Luís. Irmão de Assis está agradecendo a Deus primeiramente, e a oração da igreja terça-feira, pois foi curado de uma dor nos rins, graças a Deus. Oração em favor da saúde de Nerice Alves dos Santos. Esses são os nomes que estão aqui, e aqui tem uma peça de roupa também. Eu queria que você tivesse esse sentimento no coração e dizer: graças a Deus isto vai acabar. Aleluia, aleluia. Peça a intervenção de Deus em favor dessas famílias agora. Peça a intervenção de Deus em favor dessas pessoas agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Liberta pelo poder da obra redentora do Calvário. No nome de Jesus Cristo, liberta, salve. Aleluia. Já orando, peça pelo teu irmão que está aqui também. Peça por aqueles que não colocaram seus nomes, mas estão aqui. Por certo, também precisam da sua oração. Você pode orar pelo seu irmão que está aqui hoje à noite e dizer: Senhor, dê força para ele, ajude ele, abençoe ele, guarde, proteja, livre, mantenha-o sob o teu sangue até aquela hora final. Oh Senhor, que a tua bênção esteja em cada lar, em cada família, em cada vida. Aqui, os que estão aqui, os que estão em casa, os que nós nem conhecemos, mas nós sabemos que são nossos irmãos. Estamos orando por eles hoje à noite. Que o poder do teu nome os abençoe nesta hora. Nome maravilhoso de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Teu grande Espírito esteja sobre nós. Console as nossas almas e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Livra-nos dos vales de sombra e morte. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode dizer amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Até domingo, se o Senhor permitir. Deus vos abençoe. Foi bom estar com você aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. É maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Jesus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Jesus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Jesus.